Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Congresso Cinética de Fisioterapia Desportiva. É um prazer enorme estar aqui, podendo falar um pouco para vocês sobre a avaliação física funcional, algo que eu trabalho rotineiramente com isso, e também poder trazer um pouco da experiência que eu tenho junto à avaliação de pessoas comuns, de atletas profissionais, atletas amadores, para que vocês entendam um pouquinho mais da importância da fisioterapia esportiva e principalmente de uma boa avaliação física funcional no âmbito da fisioterapia desportiva e o que essa avaliação física vai trazer de melhora e de resultados no nosso plano de reabilitação ou de treinamento. Então, meu nome é Ramiro Marques Inchausp, eu sou formado pela Universidade Fevale em fisioterapia, sou formado pelo IPA, que é o Instituto Porto Alegre em Educação Física, sou especialista em fisioterapia desportiva e treinamento esportivo, tenho 2 mestrados, um em nutrição e alimentos e outro em ciências médicas, e também, atualmente, eu sou aluno de doutorando da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, no programa de Ciências da Reabilitação. Ao longo da minha vida profissional, eu realizei diversos cursos de formação que, com certeza, foram fundamentais para que eu conseguisse criar, vamos dizer assim, o meu próprio conceito de tratamento, de treinamento e também todas essas informações e essas metodologias diferentes me ajudaram muito para entender melhor os conceitos gerais. Então, aqui eu trago algumas das formações, cursos de extensão, então, curso de kinesiotaping, curso de FMS, a Strong First, que tem cursos de força muito bons, a Core 360, empresa brasileira. Ultimamente, eu tenho me dedicado um pouco mais ao futebol, realizando cursos da FIFA, cursos do Barcelona, também o curso da CBF Academy, que eu fiz foi exclusivamente para fisioterapeutas, um curso sensacional, cursos do conceito Mulligan também, e todos esses cursos me agregaram muito valor e eu busco sempre estar fazendo novos cursos para a formação profissional, que a gente sempre vai aprender alguma coisa nova. As minhas experiências ao longo da minha carreira até o momento, então eu iniciei como fisioterapeuta e pesquisador no Laboratório do Pé e na ASICS. Depois eu trabalhei na Fundação de Esportes do Rio Grande do Sul, como se fosse a Secretaria de Esportes, e também no Comitê Olímpico Brasileiro como fisioterapeuta, mais especificamente nas Olimpíadas Escolares, nos Jogos Escolares. Depois eu comecei a trabalhar na Confederação Brasileira de Basquete como coordenador de aptidão física, então eu coordeno toda a equipe de saúde, vamos dizer assim, a parte de fisioterapeuta, parte nutricionista, parte dos treinadores, mais focados na parte da arbitragem, e também hoje faço parte da equipe da FIBA como coordenador de aptidão física. No último ano, eu fui convidado a fazer parte do Comitê Olímpico Internacional como membro pesquisador, e no último ano eu também prestei algumas consultorias para a parte de arbitragem da CBF, principalmente agora para o retorno pós-pandemia. Outras experiências que eu tenho, eu também já tive uma clínica, um estúdio, onde eu trabalhava com reabilitação e treinamento, e hoje eu faço parte da equipe da Cinética como diretor técnico. Alguns eventos que eu participei ao longo da minha carreira, como Olimpíadas Escolares, Jogos Universitários Brasileiros, as Olimpíadas do Rio de 2016, que foi um evento sensacional, os Jogos Pan-Americanos de Lima do ano passado, e o Campeonato Mundial de Basquete, que esse sim foi um evento extraordinário. Eu sou um fã, um amante do basquete. Infelizmente não consegui estar nesses eventos como atleta, mas como fisioterapeuta eu consegui alcançar esses eventos, e acima da satisfação profissional, a troca de experiências, tudo que a gente consegue ter nesses eventos é fantástico. São experiências incríveis mesmo, e aguardo ansiosamente pelas Olimpíadas de Tóquio. Então, iniciando a nossa apresentação sobre avaliação física funcional, sobre a importância de realizar uma avaliação física funcional no ambiente de reabilitação e treinamento,
A avaliação física, ela pode ter vários entendimentos. Então, num primeiro momento, se chamava só avaliação física, depois avaliação física específica, tinha avaliação física da educação física, avaliação física do nutricionista, avaliação física do fisioterapeuta, e hoje a gente já vê uma coisa mais ampla, uma avaliação física funcional, onde tanto o fisioterapeuta quanto o profissional de educação física vai identificar essa avaliação e vai conseguir interpretar os dados, e principalmente a interpretação desses dados é muito importante para o trabalho multidisciplinar que existe dentro do esporte. Sempre que a gente vai pensar numa avaliação física funcional, primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é na individualidade. Então, a gente tem que entender que cada pessoa é diferente, que cada pessoa tem demandas diferentes, embora seja o mesmo esporte. Cada pessoa vai ter os seus pontos fortes, seus pontos fracos e desempenhar as atividades de maneira diferente. Então, é muito importante a gente ter esse conceito de individualidade muito claro dentro da avaliação física funcional. A especificidade, além da pessoa ela ter uma individualidade, ser uma pessoa única, nós temos que entender qual a parte específica daquela pessoa. Pode ser um gesto motor de determinado esporte, pode ser o refinamento mais específico numa angulação de um movimento. Então, isso tudo a gente precisa também levar em consideração quando a gente vai realizar uma avaliação física funcional. Os testes especiais, ou os testes funcionais, várias nomenclaturas, e nós temos diversos testes. Hoje a gente tem uma gama enorme de testes funcionais, e o mais importante é a gente saber para que eles servem e como utilizá-los, tanto no ambiente clínico quanto no alto rendimento. A periodização, então, a gente vai fazer uma avaliação física funcional e os testes especiais para conseguir planejar o nosso programa de reabilitação e treinamento e também ter o controle de carga para que a gente tenha melhores resultados. Então, o objetivo geral da avaliação física funcional seriam estes objetivos. Eu sempre trago a tecnologia como um auxílio importantíssimo dentro da avaliação física funcional. Todas as vantagens que uma boa ferramenta nos traz para realizar uma avaliação física funcional, tanto na questão de rapidez para a gente avaliar, tanto na questão dos resultados, para a gente não precisar ficar fazendo milhões de cálculos, quanto na entrega final para o nosso paciente. Hoje nós temos diversas ferramentas de avaliação e algumas coisas importantes que eu trago quando eu falo nesse tema do uso da tecnologia. Nós temos planilhas, temos aplicativos, temos programas de computador, porém a gente tem que pensar que a gente precisa de algo que seja aplicável à nossa população. Eu sempre falo isso, não adianta a gente pegar a planilha de avaliação que o Barcelona utiliza e querer aplicar na nossa equipe de basquete. São funções diferentes, são esportes diferentes, então a gente precisa ter uma atenção maior com o nosso público, com o objetivo que a gente quer, a função que a gente quer exercer. É difícil encontrar uma ferramenta que seja completa o suficiente com tudo que vocês buscam. Ao longo da aula a gente vai falar melhor sobre isso, mas eu, junto com a Cinética, montamos uma ferramenta de avaliação física, uma planilha, que é essa primeira imagem que aparece aqui, e ali a gente consegue colocar praticamente tudo que eu penso como fisioterapeuta dentro de uma avaliação física. E o melhor, onde a pessoa pode escolher o que quer usar e o que não quer. Em relação ao controle de carga, eu trago aqui essa segunda imagem do Polar, que é um aplicativo sensacional para controlar a carga de trabalho. Temos ali um aplicativo de um inclinômetro também, que é muito, muito utilizado. Temos o MyJump 2, que é um aplicativo também, tanto para teste de membro inferior quanto para controle de carga, sensacional. Um aplicativo específico de avaliação física que ele traz alguns testes, mas ele é um pouquinho limitado. E o Fast App, que também é outro aplicativo que traz uma gama enorme de testes e avaliações, porém ele ainda também é um pouquinho limitado porque ele não traz
todos de uma forma completa. Ele traz mais testes ortopédicos ou do esporte. Ele não é uma avaliação tão completa assim. Então, a gente consegue usar um pouquinho de cada aplicativo ou usar essa planilha que a gente desenvolveu, que realmente ela está bem completa, vocês podem pesquisar a respeito. Então, o primeiro ponto é por que a gente deve fazer uma avaliação física funcional. Sempre que a gente vai fazer uma avaliação física funcional, a gente tem que conhecer o nosso paciente, entender o motivo de ele estar nos procurando, conhecer o seu corpo, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas limitações. Então, a gente faz uma avaliação física funcional para conhecer o nosso paciente e poder, principalmente, desenhar, planejar o melhor plano para reabilitação ou para o treinamento daquele indivíduo. Para quem que é a avaliação física funcional? A avaliação física funcional, ela é para todos. Então, todo o paciente, todo o aluno que chega para você, é necessário fazer uma avaliação física funcional, porque você não conhece ele. Óbvio, nós temos vários fatores que vão interferir no tempo da avaliação, no que eu vou aplicar, no local que eu trabalho, se eu vou ter tempo para fazer isso. Então, eu tenho que colocar esses fatores em jogo, mas eu vou fazer avaliação funcional no meu clube de ponta da Europa e também no meu paciente clínico lá, o meu paciente idoso, por exemplo. Como que eu vou fazer? Então, é exatamente o que eu acabei de comentar. Quando a gente for fazer uma avaliação, a gente já precisa ter ela pronta para aquela população, para aquela pessoa. Então, eu vou buscar informações sobre aquela pessoa, sobre o meu público de trabalho, por exemplo, atletas de futsal, e vou desenvolver uma avaliação física funcional pensando no meu público do futsal, onde pode ser no ambiente clínico, pode ser no alto rendimento. Aí, na hora de realizar a avaliação, eu vou sempre pensar que eu preciso de um local para realizar essa avaliação. Muitas vezes a gente vai precisar fazer testes, fazer uma avaliação, por exemplo, de dobras cutâneas. Nós vamos precisar de um local, vamos dizer assim, mais separado, um local que a pessoa se sinta mais confortável para realizar essa avaliação. Então, são pontos importantes antes de começarmos uma avaliação física funcional. Quando a gente pensa num roteiro para fazer, de maneira geral, a gente vai ter alguns pontos, como anamnese, avaliação específica da lesão, avaliação antropométrica, análise postural, a mobilidade articular e a flexibilidade, os testes especiais ou funcionais e a reavaliação, que é muito importante dentro desse processo. Até porque nós iremos avaliar tudo isso, desenvolver um plano de reabilitação e treinamento e não íamos avaliar como nós iríamos saber se os nossos resultados estão sendo efetivos. Então, a anamnese, ela adota o modelo de abordagem biopsicossocial. Então, é o momento que a gente vai conhecer o nosso paciente. Literalmente, conhecer o máximo que a gente conseguir coletar de informações dele. Entender que os aspectos psicológicos, os aspectos biológicos e os aspectos sociais vão interferir diretamente no tratamento e na reabilitação. Por exemplo, estresse, depressão, ansiedade, cultura, os valores, os aspectos sociais, monetários, questão hereditárias, o espaço, tudo isso vai interferir no desenvolvimento desse nosso paciente, por exemplo, pós uma lesão. Então, quanto mais informações eu conseguir coletar desse paciente na nossa anamnese, melhor vai ser para eu entender como trabalhar com essa pessoa. Entender esses fatores, não basta eu colocar, ele é ansioso, ele tem problema de estresse e ele não dorme direito à noite. Eu preciso entender isso para buscar uma alternativa. Como que eu vou trabalhar essa ansiedade desse meu paciente? Como eu vou trabalhar o estresse? Quanto isso vai interferir dentro do meu programa de reabilitação e treinamento?
Então, entender os fatores é tão importante quanto conhecer o seu paciente, porque se você não entender, você não vai conseguir trazer benefícios no seu plano de tratamento. Pegar também os aspectos gerais, alimentação, sono, se dorme bem, se não dorme, quantas refeições faz por dia, e os específicos, por exemplo, fuma, bebe, quantos litros de água bebe por dia, dorme direito à noite. Então, são aspectos que vão fazer muita diferença na hora de montar o seu programa. A avaliação da lesão, mais específica para a gente, então, depois que a gente vai fazer toda essa entrevista, conhecer, dar a oportunidade da pessoa falar para que ela confie na gente, a gente vai fazer a avaliação específica da lesão. Hoje se fala muito na complexidade da lesão, das lesões musculares, das lesões articulares, da lesão no esporte, e que existem fatores externos, fatores internos, e todos esses fatores são agentes diretos sobre uma lesão. Só que a gente precisa entender, primeiramente, fundamentos anatômicos, biomecânicos e fisiológicos para poder, vamos dizer assim, avaliar melhor uma lesão e, principalmente, ter um raciocínio clínico sobre aquela lesão. No momento que a gente sai da parte da anamnese, já está perguntando sobre a lesão. Senhor, quando foi a lesão? Como que ocorreu? Qual foi o mecanismo? Seu pé, um entorse de tornozelo. Ah, o senhor pisou num pé, o pé torceu para dentro. Há quanto tempo? Ficou imobilizado? Então, todas as perguntas em relação àquela lesão. Quando a pessoa entrar no consultório de vocês, ou entrar para o atendimento, vocês já tem que ter o raciocínio clínico para já enxergar o que está acontecendo. Então, isso já ajuda muito. E conforme a pessoa vai falando, vocês já vão desenhando isso na cabeça de vocês. Bom, foi um entorse por inversão, ele não imobilizou, ele fez o entorse ontem, fez gelo. Então, vocês já vão pensando, tendo esse raciocínio clínico para conseguir adiantar, vamos dizer assim, o processo. Isso é muito importante. Perguntas específicas sobre a lesão e a avaliação funcional e testes especiais para a lesão. Por exemplo, um teste de gaveta para uma lesão de joelho. Então, ter esses testes específicos para determinada lesão. E assim, a gente consegue fazer essa avaliação da lesão. A avaliação antropométrica, que por muito tempo ela ficou, vamos dizer assim, mais na mão dos nutricionistas e dos profissionais de educação física. Então, graças a Deus, vários cursos de fisioterapia já estão com avaliação antropométrica dentro do seu currículo, porque ela é de extrema importância para que a gente entenda melhor a fisiologia do exercício, o corpo e as modificações do exercício sobre os fatores do metabolismo. E isso era uma coisa que o fisioterapeuta tinha uma grande dificuldade, assim como o controle de carga. Então, os dados gerais, como peso, altura, pressão arterial, frequência cardíaca, isso é de suma importância para conhecer qualquer pessoa, independente se é atleta, se não é, para quando a gente vai iniciar uma atividade física. As dobras cutâneas, que elas são feitas a partir de um adipômetro, onde a gente vai conseguir identificar o percentual de gordura, que é muito importante, que a gente vai saber o quanto aquela pessoa tem de massa magra no corpo e o quanto ela tem de massa gorda. Por exemplo, atletas podem ter menos de 10% de gordura no corpo. E pensando numa lesão de longo prazo, se eu realizo uma avaliação de dobras cutâneas antes da cirurgia, que até tem 10% de gordura, e 7 meses depois ele tem 18%, alguma coisa está errada. Eu preciso ter controle desse fator. Óbvio que eu não vou entregar ele ali com os 10% igual ele estava antes, mas o mais próximo disso. Porque tem outros fatores, óbvio, mas entregar ele com 12%, 11% ali pronto para jogar. Então, eu preciso ter o controle desses fatores e hoje a gente tem
Ainda se utiliza muito o protocolo de Pollock, de 7 dobras para atletas, e tem várias pessoas que também utilizam a bioimpedância para realizar essas avaliações. Os perímetros corporais ou as circunferências, que também são de suma importância, principalmente para a gente associar junto com as dobras cutâneas no desenvolvimento de uma lesão de ombro. A pessoa está ali 3 meses após uma lesão de ombro, a gente vai lá, fere a circunferência de um braço para o outro, vê que há uma grande diferença e também fazer a aferição da dobra cutânea para, por exemplo, saber a diferença do bíceps é fundamental no processo de reabilitação, porque a gente vai saber que tem uma circunferência, só que a gente não sabe se aquela circunferência ela é com mais gordura, com mais massa magra, mais músculo, então é muito importante. E os resultados que a gente vai ter, como os resultados das dobras cutâneas, que é o percentual de gordura, a quantidade de massa gorda, a quantidade de massa magra, assim como os perímetros corporais, que são as circunferências, a gente vai aplicar isso no nosso programa de reabilitação e treinamento, justamente nesses fatores que eu já acabei citando anteriormente. Verificar índice de simetria, verificar se o nosso atleta amador, ele possui condições próximas do que ele estava antes da lesão, se ele está com uma condição apropriada para eu liberar para o preparador físico. Então, tudo isso é muito importante. A gente fala muito, o fisioterapeuta fala muito em massa geral, porém, esquece que essa massa ela pode ser dividida. Se eu pegar um atleta pré-cirurgia com 60 quilos, ele se operar e ele tiver os mesmos 60 quilos quando eu for entregar para a preparação física, pode ter certeza que aumentou muito o percentual de gordura dele. E ele está com bem menos massa muscular. E isso faz toda a diferença para o atleta e para o processo de reabilitação e treinamento. A análise postural, por mais que ela tenha sido questionada nos últimos tempos, principalmente com atletas, vários estudos já apontam que desvios posturais não estão relacionados em atletas, não estão relacionados a lesões ou perda da performance. Nós temos diversos casos aí de atletas de ponta com escoliose, pé extremamente plano, joelho valgo, que demonstram exímio desempenho nos seus respectivos esportes, porém a gente está falando de atletas, estamos falando de corpos que se adaptaram a isso, estruturas articulares e musculares muito desenvolvidas e principalmente uma vida regrada. Já no nosso ambiente clínico, vamos dizer assim, a gente precisa levar em consideração algumas disfunções, principalmente durante o movimento, e mais ainda, ver o que essa disfunção causa na pessoa. Óbvio, a pessoa consegue realizar um determinado movimento que a gente considera complexo, sem sentir uma dor, sem sentir nada. Ela possui ali, vamos dizer assim, uma leve inclinação do quadril já de anos. De repente, o corpo dela também está adaptado à função. A gente, às vezes, precisa pensar menos no problema, que aquilo é um problema, e mais na função que aquela pessoa está exercendo. Porém, as disfunções do movimento existem e a gente vai tentar adequá-las o melhor possível, vamos dizer assim. Só que, muitas vezes, a gente vai querer mudar um gesto motor de anos. E sempre que a gente for mudar gesto motor, a gente vai ter uma perda de performance. Podem ter certeza disso. Já em crianças e adolescentes, é totalmente indicável, porque ainda está no processo de crescimento, principalmente antes do estirão de crescimento, a gente ainda consegue ter uma atuação bem eficaz nessa população. A mobilidade articular e a flexibilidade, então a mobilidade articular que está totalmente envolvida com a amplitude de movimento de cada articulação, tanto a mobilidade como a flexibilidade, entraram dentro do, vamos dizer assim, do programa de avaliação física funcional, por nós entendermos que são capacidades indispensáveis para os indivíduos conseguirem realizar os movimentos. E a amplitude de movimento
ela também está totalmente direcionada à eficiência do gesto motor. Se a gente pensar, um atleta de futebol, se ele tiver uma limitação na mobilidade de quadril, principalmente algum jogador que precisa chutar a bola forte, precisa cruzar a bola, se ele tiver uma limitação nessa mobilidade de quadril, essa eficiência do movimento não vai ser total. Esse movimento vai ser menos eficiente, por ele ter essa limitação de movimento, ele vai ter uma maior chance de lesão. Quando a gente trabalha essa questão da mobilidade articular, a gente vai desenvolver um movimento mais eficiente, ele vai ter menos probabilidade de lesão, provavelmente a gente vai estar afetando outras coisas, como a corrida, enfim, e a gente vai estar trabalhando a performance desse atleta. Como avaliar? Eu sempre digo, a gente não precisa ter 100% da mobilidade em todas as articulações, principalmente atleta, porque atleta ele vai ter que desenvolver aquela função específica do esporte que ele pratica de uma maneira melhor. Então não tem por que eu querer trabalhar toda a mobilidade de punho de ombro em atletas de futebol. Eu vou dar uma ênfase maior na mobilidade do quadril, por exemplo. Então, como avaliar? Hoje existem inclinômetros manuais, existem dinamômetros, existem outras tantas ferramentas para a gente avaliar a mobilidade articular. Então, é muito importante, principalmente porque hoje se trabalha muito a questão do agachamento em todos os esportes, exercícios pliométricos, então é muito importante. Já a flexibilidade, então ela está relacionada aos músculos e um caso que eu sempre comento, quando a gente vai na academia, principalmente academias que não tem um personal, assim, ou não tem uma pessoa responsável, a gente vê as pessoas colocando bastante carga no agachamento e colocando um apoio no calcanhar, onde ela vai diminuir o ângulo do encurtamento e assim conseguir agachar mais profundo, ao invés de trabalhar a flexibilidade, que também ela pode ser avaliada através de um banco de Wells, ela pode ser avaliada de um teste de tocar ao solo e outros tantos. E a importância da flexibilidade para que a gente consiga realizar os movimentos. Testes funcionais. Então, aqui é uma briga, vamos dizer assim, muito grande sobre a eficácia dos testes funcionais e, principalmente, a predição de lesões. Muitos estudos a favor de testes funcionais para a predição de lesão e para que a gente entenda e compreenda melhor os nossos pacientes. Já tem vários estudos, principalmente em atletas, que dizem que desempenhos ruins em testes funcionais não estão relacionados ao aumento de lesão ou à perda de performance, só que a gente está falando de atletas, então é sempre bom lembrar que atleta é uma população diferente. E o que eu sempre vejo nas aulas dos alunos, dúvidas de muitos alunos sobre os testes funcionais, é que existem muitos testes, a maioria não sabe para que servem esses testes, ou acham que um teste serve para tudo, ou pior ainda, utilizam um teste totalmente diferente da população que ele trabalha. Isso acontece. Vou dar o exemplo dos HOP testes. Os HOP testes de uns 5 anos para cá, eles parecem que viraram a salvação de todos os problemas do fisioterapeuta. Mas os HOP testes, eles são indicados para pós-operatório de LCA, como um critério de retorno ao esporte. Para mim, não seria o principal critério, eu ainda utilizo o BIP test ou o yo-yo test como um desses critérios. Eu utilizo também o HOP test, mas um critério, eu acho que o HOP test, por mais que ele tenha os saltos, que ele tenha o amortecimento, ele não tem troca de direção, ele não tem aceleração, ele não tem frenagem, diferente desses outros testes que eu comentei. E eu utilizo ele em atletas de vôlei, em atletas de basquete, em atletas de handebol. Por exemplo, corredores, eu não vou utilizar os HOP testes. Então, é mais para a gente conseguir entender como e quando utilizar esses testes. Primeiro ponto é você conhecer a sua população ou a função que a sua população vai exercer. Aí você vai descobrir qual é a maior incidência de lesões. Por exemplo, no futebol, a maior incidência de lesões ela está na cadeia posterior. No basquete, em torce de tornozelo. Então, aí eu já tenho a maior incidência de lesões dentro do meu esporte. Quando eu for ver os testes que tem para
entorse de tornozelo, para predição de lesões de tornozelo e de lesões de quadril, que possam me auxiliar para isso, eu vou ver em que população esses testes foram feitos. Por exemplo, não tem muita lógica, na minha opinião, eu pegar um teste que ele foi validado em 500 idosos, um teste de entorse de tornozelo, ou em 500 mulheres que usam salto. E muitas vezes isso acontece na minha população de basquete. Então, procurar testes que foram validados com populações parecidas com a que eu trabalho ou com as capacidades funcionais que o meu esporte necessita, similaridade com o esporte e a especificidade do esporte. Eu posso pegar um teste do handball, principalmente de membro inferior, e aplicar no basquete, porque é similar, ou no vôlei, porque são esportes de salto, aterrissagem, mudança de direção, mais ainda o handball e o basquete. Mas é importante eu ter esse conhecimento e a importância desses fatores quando eu vou escolher um teste para minha população. Quando eu realizo todas essas avaliações e os testes, conforme aqueles que eu escolhi, eu vou ter que dar um resultado para eles. Por exemplo, eu fiz testes de repetições máximas, onde eu vou testar a força daquele meu atleta, repetição máxima em 1 minuto. Vamos dizer assim, fiz agachamento e fiz apoio. Fiz um teste de RM máximo de determinados exercícios. E agora eu vou trazer esses resultados pro meu planejamento, para minha programação. Porque muitas vezes a gente realiza esses testes, coloca eles na gaveta e tchau. E não é esse o intuito de um teste. O intuito de um teste é você realizar o teste, por exemplo, os HOP testes. Realizei o teste, peguei todas as informações possíveis sobre aquele teste, ou qualquer outro teste, vou pegar essas informações, passar para a minha planilha e começar a montar o meu programa. Por exemplo, eu preciso montar minha periodização, falando bem rapidamente, curto, médio e longo prazo, pensando em atletas. Eu vou pegar os resultados de um RM, vou pegar os resultados dos testes funcionais, o que foi bem e o que não foi, e já vou ir colocando. Então, porcentagem de um RM, ponto fraco isso, preciso trabalhar mais isso, preciso trabalhar mais esse. E assim eu consigo montar o meu planejamento e a minha periodização. E através do teste, por exemplo, de um RM, eu consigo trabalhar o controle de carga para que não haja um overtraining ou uma lesão recidiva. E sempre quando a gente for pensar em controle de carga, não é só o que a gente trabalha. O controle de carga é uma somatória geral de todas as cargas de treinamento ou todos os estímulos. Por exemplo, sou fisioterapeuta, ele está trabalhando 2 vezes por semana comigo. Ele está trabalhando mais 2 vezes por semana com o preparador físico. E mais uma vez por semana, ele resolve ainda correr na rua sozinho. A maioria dos nossos atletas amadores vão fazer isso. E eu preciso ter uma boa comunicação com o preparador físico e uma boa comunicação com esse meu atleta para que tenha um controle dessa carga de estímulos. A minha carga de estímulos, a carga de estímulo do preparador físico e a carga de estímulo que eu vou passar para ele, ou preparador físico. E aí sim eu vou ter a carga geral de treinamento e poder fazer esse controle de carga. Muito importante e mais e em foco em falar a importância da reavaliação. Tudo aquilo que a gente fez, a gente precisa saber se está funcionando. Realizei toda aquela bateria de avaliações de testes, montei todo o meu programa, todo periodizado, controle de carga, tudo bonitinho. Então eu vou reavaliar para saber se aqueles pontos fracos que eu tinha lá 3, 4 meses atrás, ou 1 mês, enfim, conforme for a organização de vocês, se estão funcionando. Se eu conseguir ganhar força, se eu conseguir ganhar mobilidade, se eu conseguir ganhar explosão, se o meu atleta não está sentindo dor, se o meu atleta está correndo mais rápido, enfim, aqui que eu vou saber
todos os resultados que eu coloquei lá atrás e, principalmente, modificar. Pode ser que alguma coisa não tenha dado certo, pode ser que alguma coisa não foi como eu esperava, não teve aquele resultado que eu realmente queria. E isso pode acontecer. Então é a hora de a gente parar, quem sabe eu mudo aqui, aumento a carga, mudo o exercício também. Então é o momento que a gente consegue olhar tudo que a gente fez, continuar, modificar ou inserir outras coisas. E, principal, passar esses resultados para o seu aluno ou para o seu paciente, para o seu atleta. Aí é uma questão de vocês mostrarem que o trabalho de vocês funciona, vai dar muito mais credibilidade do trabalho de vocês e, principalmente, a pessoa ela ficar feliz em receber resultado positivo daquilo que ela está fazendo. E quando vocês forem trabalhar num clube, ou para vocês que já trabalham em clube, já trabalham, vão entregar um relatório sobre o processo de evolução daquela lesão, porque a gente sabe que lesão de atleta é custo. E o clube não quer ter custo com lesão, ele não quer que os atletas tenham lesão. Então, se você entregar um relatório mostrando que no mês 1 foi isso, no mês 2 isso, tudo vai melhorar e principalmente o trabalho de vocês vai ser mais reconhecido e cada vez vocês vão ter uma voz mais ativa dentro do clube que vocês trabalham, dentro do ambiente que vocês trabalham. Gostaria de agradecer a todos que estiveram comigo nessa palestra. Mais ou menos eu tentei fazer um resumo de como realizar uma avaliação física funcional, de como trazer para a realidade clínica e do alto rendimento para quem trabalha com esporte, a importância das etapas que possuem na avaliação física funcional, como que a gente pode escolher uma avaliação física, os pontos importantes para os testes funcionais, tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente tem que reproduzir de alguma forma, não adianta a gente fazer alguma coisa só por fazer. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos pela participação nesse primeiro congresso de fisioterapia desportiva. É um prazer estar aqui falando com vocês. Agradeço a Cinética pelo convite e desejo a todos ótimas palestras, profissionais de altíssimo gabarito dentro da fisioterapia desportiva e até a próxima. Um grande abraço.